do mini curso de hoje, que encerra a semestre de 2025. A Cíntia de Oliveira, aqui, ela é professora do Departamento de Engenharia Industrial da Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Economia da UF, doutora e mestre em Economia pelo mesmo programa. Também é membro do Núcleo de Estudos em Economia da Sociedade Brasileira e do Núcleo de Estudos em Indústria, Energia, Território e Inovação, ambos da UF. Sua agenda de pesquisa concentra-se na análise das transformações estruturais do sistema monetário e financeiro internacional, com ênfase na hierarquia das moedas, na internacionalização do renminbi e nas assimetrias produtivas e tecnológicas que moldam a inserção dos países na economia mundial capitalista. Então, o mini-curso consiste em 1h30 de fala e 30 minutos que a gente abre no final para perguntas e bate-papo e discussões sobre o tema que foi posto. Oi? Não, porque também tem aqui no Vocês me escutam? Sim. Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui na UF, na casa onde eu me formei mestra, me formei doutora em economia e também tive a oportunidade de ser professora do departamento de economia. A UF foi um lugar onde eu conheci grandes professores e professoras, onde eu conheci meus grandes amigos do NEB, do Núcleo de Estudos em Economia e Sociedade Brasileira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo bater esse papo com vocês. Queria agradecer muitíssimo o PET Economia e a Opção Consultoria por terem me convidado para poder participar. Queria agradecer também a Bianca, a chefa, por esse convite, e agradecer os estudantes por estarem aqui e os meus amigos do NEP. Tá? Bom, a gente hoje vai fazer bater um papo aqui sobre as transformações do sistema monetário internacional a partir da perspectiva das mudanças de hegemonia, em cada período histórico. Muda aqui, não no computador. Ele vibrou aqui, acho que vibrou aqui. O teste não acerta. Você falou de expansão. Só um minutinho. Passou? Não, é que eu que tô passando. Quando a gente resolve, eu posso passar. Claro. Bom, gente, nosso objetivo aqui hoje é entender que o sistema monetário internacional é uma construção histórica mundial, porque reflete a hierarquia de poder entre os estados e entre suas moedas, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, em cada período histórico. Para fazer essa discussão, nós vamos dividir esse debate em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, entender como é que se estrutura o sistema monetário internacional, o que a gente entende por esse sistema e quais são os países que podem emitir uma moeda internacional. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como se formam as hierarquias monetárias a partir de uma perspectiva que considera 3 regiões diferentes, que são as centrais, a semiperiférica e a periférica. Esse referencial teórico-metodológico é um referencial baseado na economia política dos sistemas mundo. E depois nós vamos avançar para discutir sobre a internacionalização da moeda chinesa, entendendo que a base material, tanto da moeda chinesa como de qualquer outra moeda que se internacionaliza, é justamente a acumulação de capital na esfera produtiva.
Então, a partir desse entendimento, nós vamos fazer uma discussão sobre como é que a China conseguiu, né, avançar nas cadeias globais de valor e levar a sua moeda a galgar posições no sistema monetário internacional. Por fim, a gente vai fazer uma discussão assim breve sobre a disputa, né, na verdade a guerra tarifária, as políticas de tarifa do governo Trump, para ter uma noção de que essa disputa ela não só diz respeito à rivalidade entre capacidade produtiva, mas também é uma rivalidade que se centra na hegemonia da moeda, tá? Bom, nós vamos usar basicamente, né, essas referências bibliográficas que tem como base, né, o Wallerstein e o Arrighi, que são os percussores da economia política de sistemas mundo. Nós vamos usar também a minha tese, porque lá é da onde eu tiro essa discussão toda. Fiore, né, para fazer uma discussão sobre o poder global e para discutir brevemente a guerra tarifária, uma entrevista recente publicada pela Denise Gentil. Okay? Bom, gente, o nosso ponto de partida, então, é entender como funciona, como foi estruturado esse sistema monetário internacional, o que a gente entende, né, por um sistema, e a partir daí a gente vai avançar para uma discussão sobre quem tem o poder de emitir uma moeda internacionalizada, tá? Veja, quando eu me refiro à palavra sistema, né, seja o sistema monetário internacional, seja o sistema mundial capitalista, tal qual esse que nós conhecemos, essa palavra sistema ela vem carregada de uma série de conteúdo, né? Conteúdo histórico, conteúdo político, conteúdo econômico, né? Conteúdo estrutural. Algo sistêmico, né? Se refere a um conjunto integrado de elementos, né? Interdependentes que representa e organiza a realidade monetário-financeira, no caso, né, do sistema monetário internacional, de um determinado período histórico. O sistema monetário internacional ele surge em 1870, né, e ele se desenvolve de uma maneira assimétrica e desigual, né, do ponto de vista das moedas que têm ou não liquidez para serem utilizadas, né, nas transações internacionais. E essa simetria ela ocorre de acordo com os diferentes ritmos e hierarquias da economia mundial em cada etapa do capitalismo. Então, esse sistema, portanto, né, é um produto e a expressão do desenvolvimento do sistema mundial moderno que surge com o advento do capitalismo no século XVI, de acordo com Wallerstein, tá? Esse sistema, ele se diz, quer dizer, o sistema capitalista, né, e, portanto, o sistema mundial moderno, ele se desenvolve a partir de duas forças que são complementares, que é a acumulação incessante de capital e a concorrência entre os estados, né, pelo domínio tecnológico, pelos recursos estratégicos, pelas condições de produção, pelo mercado consumidor e também pelo benefício de ter uma moeda internacionalizada. Então, o sistema monetário internacional, quando ele surge em 1870, ele já surge previamente hierarquizado por conta dos ritmos sistêmicos da economia mundial que estratifica os países de acordo com seus padrões de riqueza, tá? Bom, a gente sabe, inclusive, né, dessa estratificação de países, essas diferenças de desenvolvimento, enfim, de padrão de riqueza, através da teoria estruturalista, da CEPAL, ou da teoria da dependência. Então, assim, essa expansão mundial, ela ocorreu de maneira completamente desigual, né, entre os países, e claro que isso produziu diferenças significativas em relação a questões produtivas, comerciais, financeiras e militar. Então, a gente tem, de um lado, né, se configurou um grupo de países que são considerados centrais, né, que são estados fortes
que tem posições monopolistas, né? Controle tecnológico, controle comercial, poder militar e por aí vai. Na base dessa hierarquia estão os países dependentes e subordinados, né? A periferia, que fornece matérias-primas e força de trabalho barata ao centro e à semiperiferia. E aí, entre uma região e outra, né, o Wallerstein mostrou que existe ainda uma zona intermediária, né, denominada de semiperiferia, que é onde estão localizados os estados que têm poder e riqueza medianos comparado com os países centrais. Então, esses países semiperiféricos, eles têm custos trabalhistas menores comparado à região central e têm maior capacidade de incorporação e implementação de processos produtivos mais tecnológicos comparado com a periferia. O fato é que essas diferenças produtivas, né, ela estabeleceu uma hierarquia de países que compõem a chamada divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho nada mais é do que os países se especializam na produção de bens e serviços de acordo com suas vantagens comparativas e aí em relação a níveis tecnológicos, grau de desenvolvimento econômico e por aí vai, certo? Fato é que a estrutura hierárquica na divisão internacional do trabalho, ela não influenciou apenas a divisão de riqueza entre os países, mas ela molda o sistema monetário internacional em cada período histórico. Quando eu estou afirmando isso, portanto, eu estou dizendo que se há uma relação entre posição dos países na divisão internacional do trabalho e a posição das suas moedas no sistema monetário internacional, logo a estrutura produtiva é a base material para a construção do poder monetário e financeiro. Isso que eu estou dizendo parece óbvio para vocês agora, mas foi uma conclusão da minha tese de doutorado. Porque a gente inverte o sentido, a gente inverte a lógica do entendimento que o que determina, né, uma moeda ser ou não utilizada no âmbito nacional não é o seu poder financeiro. O seu poder financeiro, o seu poder monetário e financeiro é consequência de uma divisão internacional do trabalho na qual estratifica os países e que essas posições elas são lideradas, elas são impulsionadas pela capacidade produtiva que esses países têm. Tá? Bom, então, a partir desse gráfico, né, a gente consegue, do gráfico e da pirâmide monetária, a gente consegue ter um pouquinho de noção sobre isso que eu estou dizendo. Nós temos aqui uma pirâmide em que no topo está a moeda-chave do sistema monetário internacional e que é uma moeda emitida apenas pelo Estado hegemônico, né? E é uma moeda considerada líquida por definição. Ela é líquida por definição porque ela atende, no âmbito internacional, as três funções da moeda, né? Vocês se lembram? Meio de troca, unidade de conta, reserva de valor para agentes públicos e privados. Tá? Ok. E aí, quando a gente olha para o gráfico do padrão de riqueza, a gente vê que, de fato, a gente consegue classificar esse padrão em 3 níveis. Entre o centro, a semiperiferia e a periferia. E há uma diferença bem nítida em relação ao padrão de riqueza entre os países, obviamente, né, do centro em relação à periferia, mas também do centro em relação à semiperiferia. Então, assim, dado o padrão de riqueza do país central, né, que consegue emitir a sua moeda, a gente teve a situação de uma moeda internacionalizada no topo
da hierarquia apenas para a Libra entre 1870 e 1914, que é quando foi o período do ciclo sistêmico de acumulação britânico. Tá? O que é ciclo sistêmico de acumulação? São períodos longos em que um estado, um país, ele se torna o poder hegemônico e organiza, né, as diversas dimensões internacionais, né, comercial, financeira, produtiva, e dita as regras do comércio internacional. Então, a gente teve uma situação como essa, né, no caso do ciclo sistêmico de acumulação britânico, que aconteceu ali em 1740, né, e foi até 1930, e depois no caso do ciclo sistêmico de acumulação norte-americano, que a partir daí o dólar surge como uma moeda internacional, mas se consolida apenas como uma moeda internacional em 1945. E até hoje, né, continua sendo a moeda hegemônica. Bom, na zona intermediária do padrão de riqueza estão os países semiperiféricos, né? E nessa zona monetária que a gente vê nesse triângulo, né, nessa estratificação de moeda, só as moedas de países que pertencem próximo do núcleo central, ou seja, estão no perímetro do núcleo orgânico, mas não são países que têm o mesmo padrão de riqueza do país hegemônico. Logo, as suas moedas têm um nível de liquidez inferior comparado à moeda do país hegemônico, certo? Foi o caso da Libra após 1914, porque, né, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra foi perdendo capacidade produtiva, capacidade econômica. Foi a posição que o dólar assumiu entre 1924 e 1945, quando o dólar ela aponta no sistema monetário internacional como uma moeda de uso mundial, mas ainda assim não é a moeda-chave do sistema monetário internacional, e o euro atualmente. Na base estão as moedas periféricas, que não possuem liquidez internacional. Então, a gente não consegue, né, o Brasil não consegue pagar nada, nenhuma transação internacional com real. Tá? A nossa moeda não tem liquidez, assim como as moedas da região periférica como um todo. Ok, e daí vocês olham essa imagem e me perguntam, mas professora, existe mais um nível de hierarquia que a gente consegue ver que diz respeito ao marco, ao franco e ao iene. De fato, essa pirâmide aqui é um retrato do sistema monetário internacional contemporâneo, tá? Que foi produzido pelo Bruno de Conde. Esse seria, aqui é importante a gente também definir, né, lembrar que existem diferenças significativas de renda, né, dentro do mesmo grupo de países, né? Ou seja, dentro da semiperiferia existem países com diferenças de renda, assim como dentro da periferia existe a periferia da periferia, certo? Né? Tem sistemas mundo, por exemplo, classifica como periferia forte, periferia fraca e periferia muito fraca. No caso especificamente das periferias fracas, né, das periferias, por que há essa diferenciação? Basicamente porque muitos países eles foram descolonizados há pouco tempo. Também em função, né, da descolonização da África e do fim da União Soviética no final dos anos 80. Então, veja, essas regiões que foram descolonizadas, por exemplo, ontem, né, a gente vai ver, por exemplo, que Moçambique se tornou independente em 75 da colônia portuguesa. Isso foi ontem. Né? Esses países que foram descolonizados mais tarde, né, eles têm salários mais baixos em relação aos outros países ali, seus pares, né, da região periférica, tem alto índice de exploração do trabalho. Então, existem diferenças de renda entre os países que compõem a própria região ali, certo?
Os países mais pobres do mundo hoje se concentram na África, né? O Sudão se tornou independente da colônia britânica em 56. Né? A República Democrática do Congo se tornou independente em 60 da colônia britânica. Né? Ou seja, essa configuração estrutural dos países, ele não só leva a uma desigualdade de renda entre centro e periferia, mas com uma desigualdade entre os próprios países da mesma região. Agora, veja, quando se trata da semiperiferia, é outra coisa. No caso das semiperiferias, as diferenças de renda desse grupo está relacionado à competição entre os estados. A competição entre os estados. Então, quem tem um acesso privilegiado de insumo produtivo, por exemplo, acumula mais capital. E aí, né, tem poder produtivo superior em relação a determinado país da sua região. Gente, um exemplo mais prático do que a gente está falando, né, em relação ao acesso de mercado consumidor, insumos estratégicos, é um debate que está colocado pelas terras raras. Olha, as terras raras, né, são insumos estratégicos para a indústria militar, para a indústria tecnológica, para a indústria energética. A China, ela detém o monopólio da extração e do refino das terras raras. Gente, o refino das terras raras é algo muito complexo. Você não consegue, né, encontrar as terras raras de forma assim, na sua composição natural. Né? Às vezes é necessário fazer essa separação e nessa separação pode ter algum elemento radioativo. 70%, gente, das terras raras que são necessárias para serem utilizadas no motor dos carros elétricos, eles são exportados pela China. O que isso significa? Em termos práticos, que a China tem um poder estrutural sobre cadeias produtivas estratégicas. Principalmente no que tange às tecnologias digitais e energéticas. Por conta disso, a guerra tarifária deu uma escalada. Agora, no dia 10, o Trump aumentou, incidiu mais 100% de tarifa sobre a importação de produtos chineses, porque a China restringiu a exportação de terras raras. Se a China tem um poder estrutural sobre cadeias produtivas estratégicas, ela consegue barganhar com os Estados Unidos. O Brasil tem 23% de controle sobre as terras raras, né? O Brasil detém 23% das reservas raras, das reservas de terras raras. E isso se tornou, inclusive, um aspecto a se negociar com o governo Trump em relação às tarifas. Né? De acordo com os documentos oficiais, desses 23% de terras raras que a gente tem aqui, o Brasil só utiliza 1% porque está localizado na região amazônica, né, de preservação. Não sabemos se é exatamente isso, porque a gente sabe que o que acontece lá na Amazônia é pesado. Enfim, vamos seguinte. Bom, então a gente está falando aqui de quem tem o poder, consegue inclusive definir qual é o padrão monetário que vai ser estruturado. Então veja, a gente consegue ter, né, consegue enxergar isso de forma mais nítida, né, essa relação entre poder produtivo e poder monetário, através dos ciclos sistêmicos de acumulação, tá? Então, nós tivemos vários ciclos, aliás, nós tivemos cerca de 4 ciclos, né, sistêmicos de acumulação. Aqui eu trouxe os dois principais, que foram o padrão ouro clássico e o do dólar, né? E o renminbi está aí como um possível novo ciclo. O padrão ouro clássico,
né, vigorou entre 1870 e 1914. Nesse período havia uma paridade entre a libra e o ouro, né? A posição central da Inglaterra na dimensão produtiva e comercial entre os séculos 18 e 19 permitiu que esse país acumulasse grande vantagem competitiva, certo? Mas é claro, gente, que essa vantagem competitiva ela só foi possível pela quantidade de colônias que a Inglaterra tinha, né? Eram colônias que dali se tinha exploração de mão de obra, né? Mão de obra escravizada, mão de obra barata, onde se tinha exploração dos recursos produtivos e mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, né, através do domínio que a Inglaterra tinha sobre essas regiões, é que se criou redes mundiais que passaram a ser dependentes da própria expansão e riqueza do centro hegemônico. Olha, entre 1800 e 1914, cerca de 85% da região do mundo estava sob o domínio de colônia europeia. Quer dizer, 85%, gente, é muita coisa, né? E aí, claro, né, esses países acabam sendo forçados, entre aspas, né, a adotarem o padrão Libra-Ouro, porque se não adotarem, eles simplesmente vão ser excluídos do circuito internacional, porque tudo é feito com essa moeda, né? Assim, os déficits, né, essas colônias, elas permitiam que os déficits que a Inglaterra obtinha, né, nas suas transações correntes, eles fossem rapidamente revertidos por conta, né, do superávit que a Inglaterra tinha com essas colônias. Então, né, isso mostra o elevado grau de dependência que os países tinham, né, a dependência produtiva e comercial que os países tinham em relação à Inglaterra. E aí, né, a Inglaterra se tornou a financiadora do mundo, né, dado aí os elevados saldos de investimento e empréstimo que a Inglaterra disponibilizava. Isso possibilitou que o Banco Central da Inglaterra se consolidasse como um centro financeiro, né, do mundo, e a Libra assumiu o status de moeda de referência internacional. Bom, aqui é um parênteses que a gente deve fazer, né? A Inglaterra se coloca como a financiadora do mundo e expande os seus investimentos nas demais regiões, mas não são investimentos para desenvolver os países. Não é sobre isso, né? Assim, são investimentos para financiar, em primeiro lugar, os déficits em transações correntes que os países periféricos, sobretudo os países latino-americanos, viviam incorrendo por conta das suas características, né, estruturais, e para poder financiar a guerra. Do outro lado, né, do lado dos países latino-americanos, esses países eles tinham sucessivas crises no balanço de pagamento, justamente por conta da sua estrutura produtiva, que era baseada em poucos produtos primários, né? E esses produtos eles eram altamente dependentes das condições, né, de demanda e liquidez da economia internacional. Então, quando havia uma deterioração dos termos de troca, quando havia uma queda da demanda internacional, uma reversão, né, da liquidez no cenário mundial, esses países eles incorriam em déficits e a Inglaterra financiava esses déficits até 1914, tá? Então, assim, 1914 é um marco, né, da crise de liderança britânica. E a partir daí a gente tem o advento do dólar, quase que um milagre, né? O Arthur diria, né? Um milagre econômico, que é quando o dólar aponta, né, para o cenário internacional como uma moeda de uso mundial. Mas veja, os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, inclusive a Inglaterra, recorreram aos Estados Unidos
para poder financiar, né, o conflito e também ter acesso ao mercado, né, às exportações dos Estados Unidos, já que havia ali um cenário adverso de guerra. Então, dada a falta de capacidade econômica da Inglaterra em decorrência dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, o dólar surge como uma moeda internacionalizada, mas ainda ela é muito modesta, né? Os Estados Unidos, por exemplo, em 1914 estava surgindo o Fordismo. A introdução da primeira linha de montagem móvel dos Estados Unidos foi em 1913. Então, quer dizer, a consolidação do modelo fordista só acontece em 1945, que é quando, de fato, o dólar se consolida como moeda internacional. E aqui a gente precisa, né, pensar o seguinte: o dólar demorou cerca de 30 anos, né, de 31 anos entre 1914 e 1945, para se consolidar como moeda internacional. 31 anos. Aí quando a gente olha o renminbi, assim, que surge já como reserva internacional em 2016, né, reserva internacional pelos bancos centrais em 2016, e hoje a China faz as transações no entorno asiático só com sua moeda, estabelece swaps cambiais com a Europa em sua própria moeda. Assim, a rapidez é o que chama muita atenção. Ah, professora, mas as reservas internacionais ainda estão em torno de 2 e pouco por cento, né, as reservas em renminbi, mas a rapidez como isso avança, que é muito impressionante. Né? Ainda mais tomando, né, como base o fato de que o dólar demorou cerca de 30 anos para, né, acontecer esse processo. Quando a gente olha os gráficos assim, em relação às reservas internacionais mundiais nesse período, né, de 1900 a 1930, as reservas em dólares eram ainda muito, muito, muito modestas. Muito modesta. Bom, o dólar, então, ele se consolida em 1945, né? Entre 1930, que é quando há o colapso do padrão clássico, né, do padrão ouro clássico, entre 1930 e 1945, a gente tem um sistema monetário internacional completamente desestruturado. Nesse período houve diversas conferências, né, para poder discutir de que maneira que esse sistema poderia ser reconstruído. A gente tem de um lado, né, o Keynes, que propôs criar uma moeda internacional, que não estivesse necessariamente vinculado a um país em específico. E, enfim, a criação de um banco central também seria o banco dos bancos centrais. E de outro, a gente tinha o Harry White, né, representante aí do governo norte-americano, que propôs o sistema de Bretton Woods. E claro, o sistema de Bretton Woods, nessa correlação de força, acabou sendo implementado, né, já que a Inglaterra estava com as pernas quebradas, já com a sua hegemonia toda enfraquecida, desde ali, né, um processo que veio se arrastando desde 1914. O dólar se consolidou mesmo com o sistema de Bretton Woods, né, que foi um sistema construído pelos próprios Estados Unidos, um sistema amparado na taxa de câmbio fixa, mais ajustável e com paridade do ouro em relação ao dólar. Para sustentar, né, essa construção de hegemonia dos Estados Unidos, né, isso foi delineado com muita precisão, né? Foram criadas diversas instituições suplementares à hegemonia norte-americana. Então a gente tem o FMI, né, para fornecer liquidez necessária aos países, à economia mundial como um todo. Teve a construção do BID, que foi um banco de desenvolvimento que financiou a reconstrução da Inglaterra, da Europa, né, nos moldes do Plano Marshall.
teve também a construção da ONU e ou da OTAN, de várias instituições. Então, assim, os Estados Unidos foram construindo a sua hegemonia com muita precisão e criando diversas instituições multilaterais que assegurassem essa hegemonia. Tá? E aí o dólar se consolida como moeda internacional com o sistema de Bretton Woods. Na década de 70, isso vai, né? O mundo vivencia os anos dourados do capitalismo, né? A partir de 45, isso vai, né? Década de 50, 60. Quando chega a final dos anos 60, início dos anos 70, aí há uma mudança, né? Nesse período dos anos 70, ocorreram muitas coisas que levaram, inclusive, a se questionar a hegemonia dos Estados Unidos e a hegemonia da sua moeda. Então, a partir de 1970, né, o Arlstein e o Arrighi dizem que o ciclo de acumulação norte-americano apontou para uma crise sinalizadora. Tá? Tavares diria que não. A Tavares acreditava que houve de fato uma crise de hegemonia, mas que logo foi recuperada com os choques de juros que o próprio governo norte-americano promoveu. Isso retomou a hegemonia da moeda e, portanto, a posição dos Estados Unidos na economia mundial. Mas nós acreditamos que não. Né? No livro mais recente do Arrighi, chamado Adam Smith em Pequim, que foi lançado em 2008, acredita-se que desde a década de 70, né, há uma crise de hegemonia dos Estados Unidos e a gestação de um novo ciclo sistêmico liderado pela China. Tá? Então, assim, do ponto de vista dessa nova hegemonia que está em processo, né, os condicionantes sistêmicos, a partir da década de 70, que impulsionaram, em primeiro lugar, isso, né, e aí foram propícios, né, para a construção do poder tecnológico e comercial da China. E esse impulso, que foi possibilitado na década de 70, sobretudo em função da chamada fragmentação da produção, no âmbito da reestruturação produtiva, é que se articulou, né, com o posicionamento engajado do Estado chinês em se tornar uma potência tecnológica e, portanto, internacionalizar a sua moeda. A gente vai ver através de várias análises gráficas que, de fato, o governo chinês está engajado. Isso é declarado nos planos quinquenais do governo chinês sobre o seu engajamento na política tecnológica, porque é explícito que eles querem se tornar uma potência tecnológica que não quer depender de absolutamente nada em relação à tecnologia, em relação aos demais países. E como consequência, a gente consegue observar uma ascensão muito rápida da sua moeda, né? Que é aquela história, né? A base material da moeda é a capacidade produtiva do país, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ih, gente. Eu acho que avançou muito. Peraí. Tá. Tem que apontar. Gente, então vamos lá. Então a gente, né, nos anos 70, a gente tem um cenário bem adverso, assim, é um divisor de águas. É um divisor de águas na década de 70, né? E aí eu diria que os condicionantes sistêmicos para o desenvolvimento chinês, a partir de 1978, que é quando o Deng Xiaoping ele assume o Partido Comunista Chinês, esses condicionantes foram basicamente três, né? Em primeiro lugar, a reestruturação
do modelo de produção capitalista, né, a partir dos anos 70. Então, assim, acaba o período dos anos dourados do capitalismo, né, que se iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e aí, em 1971, com o fim do sistema de Bretton Woods, né, e a reestruturação produtiva e comercial, o Harvey diz que há uma substituição do capitalismo regulado pelo Estado, dando origem agora a uma acumulação do tipo flexível, certo? Daí a gente tem, né, assim, um período com muitas mudanças, né, em relação ao plano produtivo, né? Houve uma internacionalização da produção que foi liderado pela expansão das empresas nacionais. Essa expansão, ela foi possibilitada pelo que a gente chama de terceira revolução tecnológica, né? Que foram as revoluções da tecnologia da informação, da telecomunicação, né? Porque a partir daí houve avanços no transporte, houve avanços na comunicação, na organização interna das firmas. Essas empresas transnacionais, elas são corporações que elas operam e coordenam atividades comerciais e financeiras em várias regiões. E aí, esse movimento, né, de transnacionalização, de acordo com Chesney, ele só foi possibilitado pela chamada mundialização do capital. Então, o modus operandi, né, dessas empresas foi justamente expandir as atividades de investimento. Que aí, né, essas atividades elas foram possibilitadas por conta de uma desregulação financeira, tá? Esse processo todo permitiu reduzir as barreiras comerciais, as barreiras financeiras e levou a um tipo de produção que a gente chama de fragmentação da produção. Ou seja, aquele modelo que era, né, verticalmente integrado, no sentido de que tudo era produzido em um único país, né, como no modelo fordista, isso foi substituído em várias regiões, se fragmentou. Então, a produção é feita, cada parte da produção é feita em uma região. Então, por exemplo, né, um iPhone. Né, os produtos da Apple, no geral, funcionam da seguinte forma. A parte tecnológica, né, de pesquisa, design, software tecnológico, são realizados nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia. A produção de chip, ela é realizada em Taiwan e na Coreia do Sul. Agora, a tela, né, o display, que é um pouquinho mais tecnológico, no Japão. A câmera e os sensores, na Alemanha. Gente, olha só que loucura. E a montagem final e teste na China, na Índia e no Vietnã. Aqui no Brasil, em Jundiaí, tem uma montagem final de teste também para o mercado consumidor brasileiro. Então, assim, qual que é o problema disso? Que essa fragmentação da produção consolidou o que a gente chama de cadeias globais de valor. Essa é a nova organização mundial, né, da produção. E as cadeias globais de valor, elas são mais do que uma simples rede de comércio, né, de venda de bens e serviços. Essas redes, elas vão adicionando riqueza em cada etapa produtiva e aí no produto final são somadas toda essa produção de valor. Qual que é o problema disso? Nos países centrais se concentram as etapas de maior valor agregado. E aí eles externalizam as partes da produção que têm baixo valor agregado, muito em função dos menores custos trabalhistas e tarifários, né, de impostos. Qual é o problema quando se tem uma pauta exportadora baseada em commodities primários, por exemplo, num país que tem um grande contingente de mão de obra barata? Que a regra é clara. Quanto
mais simples o produto exportado que nós temos aqui, menor a tecnologia incorporada nesses produtos, maior a nossa dependência tecnológica. Então a gente está sempre nas cadeias mais baixas de valor. Aí você pode me perguntar assim, professora, você disse que na China é feita a montagem final dos testes, né? A montagem final e os testes dos produtos. Por que na China é feita a montagem final? Porque a montagem final e o teste seria uma atividade de baixo valor agregado. Em Shenzhen é realizado essa parte de montagem e teste, mas Shenzhen, gente, não é qualquer lugar. Shenzhen é um polo que tem milhares de empresas que fornecem componentes e testes de serviços e que, portanto, a Apple e as outras empresas dependem dessa estrutura tecnológica da China. Então, veja, como observou Larissa, o poder está nas mãos de quem controla as posições estratégicas nessa rede e não necessariamente em quem realiza a expansão material. O poder está no controle das terras raras, no controle dos estudos estratégicos, no controle, né, da produção mais tecnológica. É sobre o controle, não necessariamente sobre a expansão material. Bom, agora sim, um aspecto, né, importante em relação aos condicionantes sistêmicos para o desenvolvimento chinês a partir de 1978 foi também os aspectos econômicos e políticos e militares da década de 70 que levaram à chamada queda de hegemonia dos Estados Unidos. No plano econômico, né, o Plano Marshall, que foi implementado pelos Estados Unidos para poder reconstruir as economias europeias, acabou fazendo com que a Alemanha e o Japão se tornassem concorrentes reais, certo? Dos Estados Unidos. Então, a reconstrução da Europa possibilitou o surgimento de novas potências tecnológicas, sobretudo Japão e Alemanha. A explosão do mercado de eurodólares, né, em 1968, houve uma circulação muito grande do dólar no mercado offshore, sobretudo em Londres, e ficou ainda mais difícil para o governo dos Estados Unidos controlar o dinheiro mundial. Então isso também foi um problema muito grande, sobretudo pelo fato de estarmos ainda ancorados num sistema onde as taxas de câmbio eram fixas, né, que é o sistema de Bretton Woods. Somou-se a isso a crise do petróleo na década de 70 e, claro, né, dado todo esse cenário e um contexto em que havia uma escassez de ouro nesse período, aí foi necessário abandonar o sistema de Bretton Woods, né? Então, esses fatores econômicos foram muito importantes para o surgimento e para o redirecionamento da produção para zonas econômicas francas lá, né, para a China. Do ponto de vista político e militar, né, a perda de legitimidade dos Estados Unidos em relação à cruzada anticomunista também foi um problema. Tá? Isso especificamente falando da Guerra do Vietnã, porque o Ho Chi Minh conseguiu assumir, né, um partido comunista, e os Estados Unidos estavam tentando evitar isso, estava financiando, né, inclusive a guerra no Vietnã, e também o desfecho que acontece na Coreia, que divide o país entre comunista e capitalista, né, acaba gerando uma crise de legitimidade para os Estados Unidos. Do ponto de vista da China, né, do Estado chinês, tudo que a gente falou até agora foi muito importante, né, para que a China conseguisse se desenvolver, porque acabou sendo uma janela de oportunidade. A fragmentação da produção fez com que o capital migrasse ao longo dos anos 90 para as zonas econômicas especiais da China,
né, esse lugar acaba tendo um custo de produção menor e uma taxa de câmbio mais favorável para a produção. O Estado orientou essa vinda das transnacionais para a China, não foi uma coisa assim deliberada. Então o Estado conseguiu conduzir muito bem essa abertura econômica que foi feita a partir de 78 e o Estado definiu quais seriam os setores estratégicos para essa empresa e os setores que deveriam ser priorizados para não afetar o capital nacional, né, a indústria nacional. Então, assim, a China começou, né, a ter muitos superávites comerciais com os Estados Unidos, com o Japão e com os próprios tigres asiáticos. Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio na condição de fábrica do mundo. E agora, a gente parte para uma análise gráfica sobre como, então, que se estrutura esse poder estrutural, como se estrutura esse poder tecnológico chinês e de que maneira que a moeda ela responde a esse posicionamento tecnológico, tá? Então, vocês estão vendo aí um gráfico que é sobre o índice de poder mundial. Esse índice, ele mede a capacidade dos países na dimensão econômica, né, semimaterial, que diz respeito ao consumo per capita, ao investimento em educação e saúde e também a dimensão cultural. Nessa dimensão econômica entra o aspecto tecnológico, comercial e financeiro, tá? Agora, atenção, primeiro, né, para como a China consegue avançar nesse índice de poder estrutural, né, índice de poder mundial, sobretudo a partir dos anos 80, né, ali de 89 para frente, dos anos 90 para frente, e avança muito rápido. Atenção para o fato de que em 2013 já supera Inglaterra, França, Japão, Alemanha, que são países que sempre se consolidaram como grandes potências, né, historicamente, e, né, a gente percebe que esses países como Inglaterra, França, Alemanha e Japão, e o próprio Estados Unidos tem uma posição meio que consolidada, no sentido que não há muita mudança, né? Os Estados Unidos têm uma posição estrutural, é verdade, mas não avança para além disso. Não avança para além disso. E a partir de 2001, até dá uma queda leve, uma caída meio leve, né, ali em relação, né, a seu posicionamento. Mas o que chama a atenção é esse avanço muito rápido do poder estrutural que vem por parte da China, superando países que historicamente sempre tiveram muito poder, né? Bom, esse gráfico, né, que a gente está vendo agora, ele mostra o investimento em P&D em proporção do PIB, e os investimentos em P&D, eles são a base do desenvolvimento inovativo, né? Eles atuam como um motor de criação de novos produtos, de novos processos, e impulsiona a competitividade do país. Então, a gente vê, né, que a China vem avançando, né, bastante em relação ao seu investimento em P&D, né? O Estado, de fato, tem se engajado para aumentar as pesquisas na área estratégicas de ciência, tecnologia e inovação. Na verdade, os programas, né, de médio e longo prazo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que foi lançado em 2006, e o Made in China, que foi lançado em 2015, eles têm como principal objetivo consolidar uma agenda voltada para inovação, né, para políticas de CTI. Dentro dessas políticas, né, chama muita atenção, né, nos relatórios
o que a China espera de contribuição das tecnologias digitais avançadas. As tecnologias digitais avançadas, elas fazem parte do que a gente chama da quarta revolução tecnológica, que está em curso no âmbito da indústria 4.0, certo? E aí a China espera que 60% do seu crescimento econômico venha né, da expansão das tecnologias digitais avançadas. A indústria 4.0 ela surge na Alemanha, ela é cunhada na Alemanha, mas quem lidera não são os alemães, quem lidera é a China. Né? É impressionante de fato. Né? No livro Chutando a Escada, o Chang sempre ressaltou que os países que se desenvolveram, que são, né, países com grandes poderes tecnológicos, de fato isso só aconteceu por conta das políticas do Estado de desenvolvimento, né, de propostas na área de CTI. Então, assim, não é entregando para o setor privado, é o Estado como indutor do desenvolvimento a partir de políticas de ciência, tecnologia e inovação. Né? E aí, como resultado, a gente percebe que nesse gráfico, toda essa pesquisa, né, da China, esse engajamento na área de CTI, está dando muito resultado. Porque o gráfico de patentes, de pedidos de patentes, em proporção do total de patentes realizadas no mundo, solicitadas no mundo, mostra que, de fato, assim, a China, né, os pedidos de quase metade das patentes partiram dos escritórios chineses de propriedade intelectual, né? E grande parte dessas patentes, elas estão relacionadas às TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, e as tecnologias digitais avançaas, né, que marcam a indústria 4.0. Desde 2016, a China tem solicitado muitas patentes em relação às tecnologias digitais avançadas. Vocês sabem, né, quais são? Inteligência artificial, robótica, Big Data, Big Data, dados em nuvens, né, robótica, tudo isso. Essas atividades de patenteamento, né, que a gente vê que a China está de fato avançando, e os Estados Unidos, o Japão e a Europa vem caindo, né, nessa escala, mostra que de fato, né, a China ela vem contribuindo significativamente com as inovações importantes das tecnologias, né, inclusive das tecnologias digitais. Em 2011, as aplicações de patentes chinesas nessas tecnologias já tinham ultrapassado os Estados Unidos, tá? As tecnologias avançadas. Isso, em termos numéricos, né, seria em 2021 cerca de 1,6 milhões de pedidos de patentes pelos escritórios chineses. Isso é bom e ruim. Isso é bom para a China, né? Mas é ruim para o resto do mundo, porque fica tudo concentrado lá. Você imagina só a indústria farmacêutica, né? Que é onde se tem muitas patentes. E aí os remédios se tornam muito mais caros, porque eles estão, boa parte, patenteados. As patentes, elas têm uma duração de cerca de 10 anos. Então, acaba tornando muito difícil surgir produtos similares, porque esses produtos já estão patenteados. Bom, e aí, como uma forma, né, da gente ver do ponto de vista da pauta exportadora chinesa, eu trouxe um índice de complexidade econômica que mede a sofisticação e a diversificação da estrutura produtiva com base na pauta exportadora. Esse cálculo, ele leva em consideração a diversidade, né, produtiva desse país e também a ubiquidade, né, ou seja, a quantidade que outros países também exportam de determinado produto. Então, isso significa que quanto maior esse índice,
mais diversificada é essa pauta exportadora, mais complexa e tecnologia incorporada tem os produtos exportados desse país e há uma existência menor de produtos semelhantes àqueles que estão sendo exportados. Quanto maior a tecnologia incorporada no produto, menor a possibilidade de produtos similares e maior o monopólio que esse país tem na produção desse produto, certo? Então, a gente consegue ver, através desse gráfico, que a China encostou nos Estados Unidos, né? Através de um avanço muito rápido, em termos de sofisticação da sua pauta exportadora. E hoje, em 2023, que esse é o dado mais recente que nós temos, a gente tem, né, um cenário em que a China tem uma pauta exportadora tão tecnológica e diversificada quanto os Estados Unidos, e é por isso que o governo norte-americano está desesperado por essas e outras. Onde é que a China vai parar? Se parar, quem é que para esse país? E aí, gente, a moeda, para a gente, né, fazer uma comparação. Eu tive muita dificuldade de atualizar os dados, porque essa base que eu usei na minha tese é uma base paga. Na época ainda dava para pagar, hoje não dá mais para pagar, porque está muito caro e a gente paga em dólar. Mas, de fato, né, assim, só faz crescer, tá, pessoal? Só faz crescer. Então, de fato, está em processo, né, a internacionalização do renminbi, como a gente consegue ver através desse gráfico. Em 2010, basicamente, não existia quase, né, transações que eram liquidadas, transações internacionais que eram liquidadas em moeda chinesa, e a partir de 2010, isso veio avançando muito, muito rapidamente, avançou bastante ali até 2016, mas em função, né, dos programas, né, do esforço do Estado chinês em internacionalizar a sua moeda, de 16 para frente, mais em reflexo da capacidade produtiva, né, da China. Em 2022, a gente já tem aí um valor mais considerável, né? Então, as transações em renminbi com o resto do mundo saíram de 18 bilhões, né, de yuans, que seria cerca de 2,5 bilhões de dólares. Em 2010, passou para 3 trilhões de yuans. Em 2022 passou para 3 trilhões, né, de yuans. Quer dizer, um aumento considerável, acredito, de que quase 400 bilhões de dólares, né? Essa mesma tendência de aumento a gente também observa para os investimentos em renminbi, tanto aqueles que são realizados pelo estrangeiro na China, quanto os investimentos da China realizados no estrangeiro na sua própria moeda. Então, assim, em 2002, né, o engajamento do governo foi o seguinte: em 2002, o governo da China lançou um programa chamado Investidor Institucional Estrangeiro Qualificado, que aí facilitava a conversão do dólar em renminbi para investimento. Em 2011, essa medida ela foi aperfeiçoada, e aí os investidores estrangeiros eles podiam investir diretamente no mercado de capital chinês em dólar, sem a necessidade de fazer essa conversão para o renminbi. Em 2020, houve ainda mais modificações, né, nesse programa de investimento, no sentido de simplificar o acesso dos estrangeiros no mercado de capital chinês. Mas todo esse processo foi sob vigília, né, do Estado. Então, em 2012, a gente vê assim que os investimentos da China no estrangeiro em sua própria moeda ainda eram muito pequenos. Depois isso foi se expandindo, e eu acredito que agora esteja muito maior por conta das iniciativas da Rota da Seda
e os diversos investimentos que a China vem fazendo nas regiões periféricas, né, na África, por exemplo. Agora chama atenção também o fato de que os investidores estrangeiros têm investido na China em renminbi, e isso cresceu bastante, né, sobretudo ali em 2021. A gente estava em 2021 ainda no contexto da pandemia, né? E aí, ainda assim, os investimentos na China foram crescendo muito rapidamente. Em 2015, o renminbi se tornou uma das moedas transacionadas no mercado internacional. E aí ela surge nos relatórios da SWIFT, que é uma plataforma norte-americana onde faz as transações de pagamento. A China, ela surge ali com a sua moeda, né, sendo hoje, né, atualmente, a quarta moeda mais transacionada no mercado cambial. Então, em 2010, a China tinha uma posição 35, né, 35ª, né, em relação à moeda mais utilizada no mercado cambial, e 14 anos depois ela já é a quarta moeda mais utilizada nesse mercado. Aí, por conta disso, né, por conta da importância dessa moeda no cenário internacional, sobretudo no entorno asiático, da importância da China como um player na economia internacional, que a partir de 2016 os bancos centrais eles passam a fazer reservas internacionais em renminbi, né? E aí, como resultado, a gente vê que o FMI passa a incluir a moeda chinesa nas cestas de moedas especiais do FMI, né? O 10 ele é composto pelas moedas mais utilizadas no mercado mundial e no mercado cambial. Então, até 2014 não se sabia da existência dessa moeda, né? Sobretudo, né, ali no FMI, para compor as moedas mais importantes do ponto de vista do FMI. Em 2015 ela entra na primeira revisão e ela já entra desbancando a libra esterlina e o iene, que foram moedas historicamente importantes, né? E ela se mantém na revisão de 2021, que foi a mais recente, nessa posição estrutural. O dólar vem caindo um pouquinho, mas cai, né? Na última revisão era 47%. Na de 2021, agora são 43% em relação à composição dessas cestas de moeda. Agora, gente, nós vamos... Ih, peraí, não mudou aqui. É isso, né? Essa é a composição do 10. O FMI escolhe poucas moedas que considera-se as mais importantes do cenário mundial. E a China entra em 2015 na primeira revisão, numa posição já bem mais relevante do que o iene e a libra esterlina. Em 2021 mantém essa posição, enquanto o dólar vai caindo aos pouquinhos. Mas ainda assim o dólar tem uma posição muito forte, né? Essas coisas levam tempo, né? Essas coisas levam tempo. O dólar levou 31 anos, né, para se consolidar. Então, quando eu fazia o meu doutorado, que eu ia para os congressos, as pessoas falavam assim, mas você realmente acha, né, que o renminbi vai se tornar uma moeda internacional, que vai ocupar o papel do dólar, que isso, que aquilo? Na verdade, a questão não é de você achar ou não, a gente não trabalha com achismo, né? A gente faz ciência, né? E daí a gente aponta possibilidades, e é uma possibilidade que pode ser muito mais à frente a se considerar os padrões históricos, né? No meu caso, que trabalho na área da economia política internacional, os meus padrões são os padrões históricos. Tá? Para fechar, tô adorando, gente. Que legal tá aqui. Para fechar, gente, porque acho que eu já estou extrapolando. Para fechar, vamos então falar muito rapidamente aqui da guerra tarifária, porque não dá para a gente falar sobre absolutamente nada hoje em dia, né, em termos de comércio e tudo mais,
sem se referir ao que está acontecendo hoje. Essa rivalidade, ela não diz respeito só à liderança, né, o controle pela liderança na acumulação de capital, né, ou seja, pela capacidade produtiva dos Estados Unidos, que o governo está tentando assegurar, mas também é uma rivalidade em relação à ordem monetária, em relação à hegemonia do dólar. Então, assim, ambos os movimentos, né, ou seja, essa rivalidade entre esse controle da capacidade produtiva e financeira, estão associados, obviamente, à ascensão chinesa, à cessão da sua moeda e ao alinhamento estratégico que está acontecendo entre os países do BRICS, né, do BRICS+. E isso se acirrou muito depois que houve aqui no Brasil a cúpula dos BRICS, né, em julho de 2025, que foi defendido de modo geral o uso de moedas nacionais para fazer transações entre esses países, né? Ou seja, é um sinal, né, para uma possível desdolarização do sistema monetário internacional. O país hegemônico, ele precisa ter o controle financeiro, ele precisa ter o controle produtivo, né? E o que a gente está vendo agora é justamente um sistema monetário internacional caminhando para a multipolaridade. E isso é perigoso, né, para a posição de poder dos Estados Unidos. A China, ela tem um tipo de poder brando, né? Ela declara que ela quer se tornar parceira de todos, que ela não quer se tornar o centro do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela vai avançando em direções muito rápidas em setores estratégicos. Né? Então, né, além, eu acho que uma coisa que acaba sendo muito perigoso também para a hegemonia do dólar é o fato da China ter implementado um sistema de pagamento internacional alternativo ao SWIFT, que é uma plataforma que opera em dólar. E isso foi discutido na cúpula do BRICS também, né? De não utilizar mais essa plataforma SWIFT, né? Tudo passa por essa plataforma, qualquer negociação internacional passa por essa plataforma, e essa plataforma que a China está propondo e que já está funcionando já tem um tempo, ela é muito funcional e ela está funcionando muito bem no entorno asiático, e a China obviamente quer trazer esse modelo de plataforma para cá, para transacionar entre os países do BRICS. Então, assim, é uma disputa, né, que envolve a moeda, e é uma disputa que ainda vai ter muitos desdobramentos para o mundo inteiro, né? Só para a gente ficar um pouquinho por dentro do que aconteceu nessa escalada. Olha, não tem como acompanhar tudo, tá? Não tem, é impossível. Não tem. O que dá para trazer aqui é o seguinte, né? Inicialmente foi implementado aí tarifas de 10% em fevereiro sobre a China e 25% sobre as importações do México, né? Essa escalada ela teve início em 2 de abril de 2025, com a taxação de diversos países, sobretudo da China, que chegou a 245% em abril. Agora, mais recentemente, aí é um salto, né? Os Estados Unidos aplicaram uma tarifa adicional de 100% sobre a China, além dos 30% que já estavam em vigor, depois que a China anunciou que ia fazer o controle das terras raras. No dia 15 desse mês, os Estados Unidos aplicou tarifa de entre 100% e 150% sobre produtos chineses, né, do setor marítimo, logístico e de construção naval. E nós também não ficamos de fora, né? Teve uma tarifa aplicada de 50% sobre as exportações brasileiras, e claro que também por conta do BRICS que teve aqui no Brasil, né? Além de outras coisas. Agora, qual é o argumento do governo norte-americano para poder aplicar essas tarifas? Basicamente, são 2. Primeiro, é uma motivação interna em relação ao fato de que
a China está passando, os Estados Unidos estão passando por um processo de perda de densidade produtiva e de empregos na indústria. E, por outro lado, né, os Estados Unidos usam como argumento o fato de querer reduzir a dependência comercial com a China, mas sem citar, obviamente, a potência tecnológica comercial que a China é. Então, esse é o medo, né? E aí, além de tudo, o governo usa um argumento, né, político-ideológico em relação a frear o comunismo, né, ou partidos de esquerda, enfim, de centro-esquerda, porque essa perseguição acaba se estendendo também a outros países. Do ponto de vista da perda de densidade industrial nos Estados Unidos, o governo atribui o fato do dólar estar artificialmente valorizado, e isso é um problema para eles, porque acaba tornando, né, os produtos internos pouco competitivos, acaba estimulando as importações e também direcionando o capital do setor produtivo para o mercado financeiro. Então, um dos argumentos dele é o fato de que o dólar valorizado, né, um dólar forte, acaba prejudicando a indústria e o emprego na indústria dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos buscam recuperar a competitividade da indústria nacional e do emprego através de 3 frentes, né? Primeiro, verticalizando a produção, né? Ou seja, expandir a produção nacional, mas sem que isso leve a um aumento da importação. Então, tudo que for importado, eles internacionalizariam, né? No seu processo produtivo, produzir internamente, para evitar que houvesse um aumento das importações. O segundo eixo da política seria a implementação de tarifas, que é o que está sendo feito, e aí com um objetivo triplo. Primeiro, para desestimular as importações, tornar as importações mais caras. Segundo, para poder barganhar com os outros países e firmar acordos, né, que sejam mais favoráveis ao mercado norte-americano. E terceiro, reduzir os déficits orçamentários e utilizar esse ganho de receita para reduzir as tarifas internas e expandir a indústria norte-americana. Só que para isso eles precisam de um dólar mais fraco. Então, um dos eixos, né, dessa política seria buscar desvalorizar a sua própria moeda, porque assim desestimularia as importações e tornaria os produtos nacionais mais competitivos. E para a gente fechar, do ponto de vista da economia política internacional, esses motivos, né, a política tarifária do governo Trump seria uma forma, né, de chantagear os países para negociar, para que esses países negociem com os Estados Unidos de acordo com seus próprios termos. Então, é uma busca pela defensiva da hegemonia mundial americana através da sua recuperação de capacidade produtiva e um posicionamento estratégico em relação à sua defesa da hegemonia do dólar, porque está muito aparente de que o mundo está vivenciando, né, uma tendência à desdolarização. Tá? Então, gente, foi isso que eu preparei para vocês. Peraí, gente. Isso que eu acabei de falar, enfim, da defesa da hegemonia mundial americana, né? Os Estados Unidos buscam com essa política tarifária recuperar sua capacidade produtiva, mas também evitar essa tendência de um sistema monetário mais multipolarizado, sobretudo com a acessão de moedas como, por exemplo, o renminbi, tá? E aí eu fecho com essa foto aqui. Eita! Somos nós, lá no CCBB, com o PET, mais um NEB, com a visita guiada do nosso querido professor Vitor Leonardo.
que está aqui presente, o Vitor e a Nazira, que são os coordenadores do NEB. E nesse dia nós fizemos uma visita guiada a uma exposição sobre moedas. E foi muito legal. Que linda! Adorei, gente! Adorei. Gente, alguém quer falar? Tudo bem se não quiser falar. Que você não vai escapar. Oi, então, alguém tem alguma pergunta? Alguém mais não foi atrás? Vitor, você pode me fazer a pergunta depois. Então, Peraí, gente. Quem quer ir ou... eu quero. Os alunos. Só que esse microfone aqui não tá. Tá ruim o microfone? Tá sem apresentação. Não sei mais você pode pode ficar aqui na frente da câmera. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bernardo. Muito boa apresentação. Que bom, você Fala Bom, eu queria saber se você acha que a China hoje em dia ela é uma potência imperialista pelas atividades que ela tem na África, por exemplo. Esse é o maior exemplo, né? Uhum. E mesmo não sendo a potência dominante, se ela exerce o papel de um país imperialista hoje em dia. É isso. Uhum. Obrigado. Muito bem, obrigada. Tá. Dá pra ouvir aí? Dá pra passar? Boa noite, obrigado Cíntia pela sua apresentação, obrigado ao FET por promover esse evento bacana que a gente consegue sair das nossas rotinas de aula, de orientações, de burocracia, para a gente assistir palestras bacanas, minicursos bacanas e a gente conseguir pensar sobre temas diversos, inclusive da atualidade. Obrigado ao FET, obrigado Cíntia. É uma pergunta que eu quero fazer, que é a seguinte. Você mostrou muito claramente uma tendência de internacionalização da moeda chinesa. Mas faltou, e não faltou porque a tua apresentação faltou não, está tudo aqui, mas faltou, para a gente chegar na questão da crise de hegemonia, está faltando ainda uma coisa que eu acho que talvez é porque a China não entrou de sola. Aí eu queria perguntar a você se você tem se o teu feeling nos ajuda a entender por que não entrou ainda de sola. Eu acho que a China ainda não entrou na disputa financeira. Eu acho que a disputa ainda está na base produtiva, comercial, tecnológica, está internacionalizando a moeda chinesa, mas ainda não entrou no financeiro. Né? O financeiro ainda é liderado pelos Estados Unidos, né? As instituições financeiras ainda são as que estão sediadas nos Estados Unidos, na Europa, e ainda não as da China. Então talvez falte ainda isso para a gente pensar na perspectiva de hegemonia. As crises cambiais ainda são de falta de dólar. Né? A fuga para a qualidade, o movimento último que teve, ainda era uma fuga para o dólar. Não é ainda uma fuga para o renminbi. Por que será que a China não entrou ainda? Você tem algum palpite? Por que a China ainda não entrou? Eles estão indo devagarzinho, estão comendo pelas beiradas. Por que eles não entraram ainda nesse campo? Muito bem. Só para completar um negócio aqui do Vitor, rapidinho, pode ser? Pode. Cíntia, obrigada. Também obrigada ao PET. Na direção do que o Vitor colocou, essa questão da hegemonia, dois aspectos importantes também, é o cultural e o militar. Então, assim, queria se você pudesse comentar, por favor, esses dois aspectos também, de como a China
Como você acha que a China também está nessa indicação, né, também como tendência, né? Toda a lei histórica é uma tendência também Claro. da hegemonia. Legal, gente. Muito legal. Posso? Você não ia perguntar? Não, isso é mais alguém que não... Mais alguém? As perguntas são muito legais. Esse microfone é bem alto, né? É porque agora ele tem pilha. Tá sem pilha. Ah, eu não acredito. Era isso. Esse aqui tá. Vocês estão ouvindo assim? Estamos. Esse me dá um retorno, igual o cantor. Então, ótimas perguntas. A China é imperialista? Sim. Cadê o rapaz? Aqui na frente. A China é imperialista, assim como os Estados Unidos são imperialistas, assim como todos os países hegemônicos são imperialistas. Porque esse avanço, ele não é algo assim, né? O avanço que os países hegemônicos fazem, inclusive, né, para se consolidar como líder mundial, não é algo assim tranquilo, né? Envolve exploração, né? Por exemplo, exploração de insumos, envolve negociações que nem sempre beneficiam ambas as partes, envolve, por exemplo, a produção da Apple, que daí você vai para uma região e lá você produz pagando menos porque o custo de mão de obra é menor, né? Então isso significa que a distribuição da riqueza desse produto que foi gerado vai ser muito menor para aquela região. Sim, é muito imperialista. Eu fico aqui, né, sempre falando sobre a China muito empolgada, mas o outro lado também é muito complicado, né? Essa exploração, ela tende a ser maior em regiões muito pobres, como na África, né? Então, de fato tá? É imperialista como todos os outros são, quando estão construindo lideranças, né? Depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. A China já entrou na esfera financeira. Por que a fuga é sempre para o dólar, né, Vitor? Porque o dólar continua sendo a moeda hegemônica. O dólar continua sendo cerca de 70% das reservas internacionais mundiais. A China, de fato, não entrou na esfera financeira, não existe fuga para o renminbi. Mas o projeto imperialista da China em expandir seu capital está a todo vapor. Está a todo vapor. Isso não tenha dúvida. Tá? A China implementa programas muito grandiosos de expansão, de investimento, e essas expansões acabam sendo muito mais intensificadas nas regiões periféricas, como Ásia, África e também aqui na América Latina. Nós temos aqui na América Latina, por exemplo, a Argentina, antes do governo Milei, recorria ao renminbi para solicitar empréstimo, né? Mas isso significa, isso reflete essa relação de a proximidade que a China está delineando com os países periféricos. Mas ainda assim, o dólar continua sendo a moeda hegemônica. A fuga vai ser sempre para a qualidade. Então, isso que você falou é mais um aspecto que reforça a minha tese do doutorado, a tese que nós fizemos juntos. O Vitor foi meu orientador no doutorado e no mestrado. E a tese é de que o que vem primeiro é o poder tecnológico. Então, talvez seja isso mesmo. E agora seja necessário construir o poder financeiro. Talvez esteja faltando isso. Talvez ainda não tenha colhido os frutos desses investimentos grandiosos que ela vem implementando nessas regiões mais pobres. Talvez tenha que expandir ainda mais. Então, são muitas questões. De fato, a China ainda não entrou no aspecto financeiro, mas ela está avançando nesse sentido. A maior preocupação da China realmente quando a gente vê os planos, né, os programas, é de se tornar uma potência tecnológica e reduzir a dependência em relação à importação de determinados produtos, né? A preocupação central deles é essa, nesse momento. Enfim, acho que é basicamente isso. E Nazira, eu acredito, eu e mais um monte de gente que estuda a China, acredita que
a maior dificuldade da China em se tornar um país líder mundial está em relação ao aspecto cultural. Porque quando a gente até faz uma discussão sobre hegemonia a partir de Gramsci, que tem um conceito um pouco mais amplo sobre hegemonia, ele deixa bem claro que o aspecto cultural é fundamental. Se a gente não consegue entender a língua chinesa, como que ela pode ser a nossa segunda língua? Porque o inglês é praticamente isso, né? Hoje, se você quer xingar alguém de burro, é só você dizer que ele não fala inglês. Acabou sendo isso. Mas existe uma dificuldade em relação à língua chinesa e à cultura chinesa em geral, né? Agora é que estão adentrando os filmes produzidos pela China ou ainda com atores chineses nas plataformas de streaming. São poucos os filmes que a gente vê no Netflix cujo ator ou atriz é chinês. Teve um filme da Marvel que teve um super-herói chinês, né? Mas ainda assim isso foi delineado com muito cuidado. A construção desse filme tinha uma estratégia. Em relação ao campo militar, quem lidera essa parte é mais a Rússia. A China ainda não é um país que que acaba liderando nesse campo. E para falar a verdade, eles não estão muito preocupados com isso. Não é o objetivo central deles. E aí, pensando por esse lado, a gente acaba, pelo lado da questão financeira, que a China ainda não adentrou, pelo lado cultural, pelo lado militar, ainda tem um caminho para a China percorrer, né? Para, de fato, a gente dizer que vai ser um líder mundial, mas está sendo percorrido, o fato é esse. Pelo menos na esfera produtiva, eles estão dando conta. E aí são cenas para os próximos capítulos, né? E já que falou nisso, é porque tem uma especificidade que o poderio tecnológico dos Estados Unidos está muito associado à corrida militar. Sim. E na China esse movimento é descolado, né? Talvez isso dê um caminho interessante de investigação também, né? Sim, o que vocês estão falando aqui está sendo muito legal porque está me estimulando a pensar e a produzir algo novo. E é isso, Vitor, você tem razão. O caminho da China não é igual ao caminho percorrido pelos Estados Unidos na sua construção de hegemonia. E é por isso e outras que, embora a história ela seja cíclica, no sentido que a gente consegue detectar alguns padrões, os processos e os ritmos mundiais são diferentes. Isso é muito legal e pouco discutido, porque o que a gente vê com mais... o que é mais difundido na literatura é colocar tudo dentro de caixinhas. Isso é um aspecto legal. A China não constrói o seu poderio tecnológico a partir de grandes investimentos no setor militar. Muito pelo contrário. Avança em tecnologia pesada. É por isso que hoje lidera a Revolução 4.0, né? A indústria 4.0. Muito bem. Olha, queria dizer que o Pedro foi meu aluno em administração. Eu estou te devendo um livro, né, Pedro? Muito legal você ter vindo aqui assistir a palestra. Muito obrigada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Obrigada, gente. Foi muito legal. Adorei. Agradecer a todos vocês que vieram, não só hoje, como nos outros dias também, e que deram de passeio para assistir palestras, porque se não tem público, né, não tem ninguém aqui falando, então isso é muito importante também, é ocupar a universidade pública desse outro jeito,
não só frequentando as aulas, mas frequentando os outros eventos, buscando os assuntos do nosso interesse, porque se a gente também não sabe o que vocês querem ouvir, né, a gente não sabe o que planejar. Agradecer a Cíntia pela disponibilidade dela, a Sofia, de todos os dias e que organizou minuciosamente o país é composto aqui, enfim, cronograma da CEMEC, e achou uma ótima mesa para a gente encerrar a CEMEC nesse ano. E muito obrigada a todos vocês mais uma vez, a quem ajudou lá fora, enfim, com toda a organização. Muito obrigada. Viva a Universidade Pública! Viva a UF, o MEC! Obrigada, gente! Muito legal.